Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo convoca a votação para aprovar as contas de 2024. Real Madrid liberou e Flamengo está agindo. Novo reforço para lateral pode estar a caminho. Flamengo já definiu a data para o retorno de Pedro. Julgamento de Lucas Paquetá tem atualização importante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois de vencer o Vitória, o elenco do Flamengo chegou na madrugada dessa segunda-feira, dia 7, ao Rio de Janeiro e teve pouco tempo para descansar, porque logo pela manhã o Felipe Luiz comandou a primeira atividade com foco no jogo contra o Central Córdoba da Argentina pela Libertadores. No campo, o treinador contou com a presença do Pedro, que tem chances de voltar aos gramados nessa quarta-feira aqui no Maracanã. Os jogadores que foram titulares contra o Vitória realizaram uma atividade leve na parte interna do CT Ninho do Urubu. Já os que jogaram poucos minutos no Barradão, ou sequer entraram em campo, fizeram atividades no campo nessa segunda-feira. Quem esteve à disposição do técnico Felipe Luiz nas atividades foi o atacante Pedro. Liberado pelo departamento médico desde a última semana, o camisa 9 participa de forma integral dos exercícios junto com os demais companheiros e assim fica na expectativa para saber se joga ou não, se vai ser relacionado ou não para o jogo contra o Central Córdoba da Argentina. Caso isso aconteça, o que se sabe é que o Pedro não vai ser titular. A estimativa da comissão técnica é ter o Pedro à disposição e ir dando para ele minutagens ao longo dos jogos. É importante frisar que, de início, o retorno do camisa 9 estava previsto para o meio desse ano, mas reagindo bem ao processo de recuperação, o Pedro antecipou as etapas e já tem tudo ok do departamento médico para voltar aos gramados. O Vinha, por outro lado, que sofreu grave lesão no joelho também na temporada passada, tem aí, diferentemente do Pedro, ainda cuidados específicos dos médicos do Flamengo. Seguindo o cronograma estipulado, o uruguaio fez trabalhos com bola no campo nessa segunda-feira de forma individual, com a preparação física. A sua volta ainda permanece uma incógnita. Antes de encarar o Central Córdoba, o Felipe Luiz vai comandar uma última atividade hoje no CT Ninho do Urubu, na parte da tarde. Um dos principais nomes contra o Vitória foi o Bruno Henrique, autor do gol que garantiu a vitória. E por isso, o camisa 27 foi eleito o craque da torcida por votação oficial promovida nas redes sociais pelo clube. Na disputa, o Bruno Henrique superou seus companheiros Arrascaeta, Gerson e Luiz Araújo. Ele recebeu 49,8% dos votos, enquanto o uruguaio obteve 45,3%, Gerson ficou com 3,8% e Luiz Araújo encerrou a lista com 1,2%. Parabéns, Bruno Henrique! O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou a votação para a prestação de contas do exercício de 2024, último ano da gestão Rodolfo Landim, e da análise da execução orçamentária. O presidente do COD, Ricardo Lomba, marcou a votação para a próxima terça-feira, dia 15 de abril. O balanço foi divulgado no mês de março e apontou uma receita recorde de 1,3 bilhão de reais. Pelo quarto ano consecutivo, o número é superior a 1 bilhão. Mas o documento também indicou um aumento de 581% na dívida líquida operacional, 327 milhões de reais, e um déficit de 734 mil reais. Os custos e despesas operacionais, que somam 935 milhões, também atingiram o maior valor da série histórica. A divulgação do balanço contou com o relatório da EY, auditor independente, e o parecer foi favorável aos números apresentados, assim como o posicionamento do Conselho Fiscal do clube. Por isso, a tendência é que as contas de 2024 sejam aprovadas nessa votação do COD. Além disso, haverá análise da execução orçamentária de 2024, uma verificação se o orçamento apresentado para aquele ano foi executado.
vai ser uma espécie de comparação entre o que foi previsto e o que foi feito. A Football Association, a FA, ainda não finalizou o processo que investiga Lucas Paquetá, acusado de possível violação da regra E5.1 por envolvimento com apostas esportivas. Mesmo depois de 3 semanas de julgamento, não há previsão para anúncio da sentença. Enquanto o caso segue em trâmite, o Paquetá continua autorizado a jogar normalmente pelo West Ham da Inglaterra. Segundo informações publicadas pelo portal GE. Globo, a FA autorizou a presença do Lucas Paquetá nas competições até o término da temporada 2024-2025, em junho do próximo ano. Durante esse período, o jogador vai poder entrar em campo pelo clube inglês e representar também a seleção brasileira, caso esteja entre os convocados. A decisão permite a continuidade da carreira profissional do meia, enquanto os procedimentos internos seguem em análise. A expectativa é que a conclusão do caso ultrapasse 1 mês e meio. O teor das denúncias exige um processo detalhado e a FA ainda não determinou um prazo exato para a divulgação do seu veredito. Caso receba alguma punição, o Lucas Paquetá vai poder recorrer dentro da FA e também à Corte Arbitral do Esporte, que é a CAS, órgão internacional de justiça desportiva. No entanto, uma eventual suspensão válida apenas no território britânico vai permitir ao jogador seguir jogando por clubes de outras ligas do mundo. Vale lembrar que o meia chegou a conversar com o Flamengo sobre um possível retorno. No entanto, o clube carioca aguarda a definição do caso para avançar nas tratativas. Conforme divulgado pelo portal Bola VIP Brasil, a diretoria do Flamengo vetou a vinda do Reinier, que é do Real Madrid, mas está emprestado ao Granada da Espanha, que disputa a 2ª divisão do Campeonato Espanhol, por achar que ele não seria um reserva à altura do Arrascaeta, mas admite investir na contratação do paraguaio Júlio Enciso, de 21 anos, que joga no Brighton da Inglaterra. Maravilha, meu amigo, minha amiga, além do seu like maneiríssimo e da sua inscrição super importante para mim, eu quero te pedir também para que você compartilhe esses nossos programas com pelo menos 3 amigos flamenguistas e parentes também, né? Porque se você fizer isso, a gente chega logo nos 100 mil inscritos, o que é o meu grande sonho, me ajuda aí. Cada inscrito aqui tem filho, tem neto, tem sobrinho flamenguista, então vamos indicar essa galera, porque eu tenho certeza que a gente chega nesses 100 mil rapidinho. Muito obrigado! A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar ao Vasco da Gama, permitindo que o clube mande o seu jogo contra o Flamengo lá em São Januário. Assim que saiu a liminar, membros da diretoria do Flamengo entraram em contato com os da diretoria do Vasco. A ideia inicial da busca se dá por conta dos clubes terem firmado um acordo para que o Clássico dos Milhões aconteça no dia 19 de abril, às 18h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã. Mesmo diante dessa liminar, o Flamengo entende que o Vasco não vai desfazer o acordo e, com isso, vai mandar o Clássico da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro lá no Maracanã mesmo. Titular na partida contra o Vitória, o Alexandro alcançou números incríveis de acertos em passes e bolas roubadas nesse jogo, desde Léo Pereira em 2022. Segundo informações do portal Datafute, o Alexandro se tornou o primeiro jogador do Flamengo a ter uma partida no Brasileirão de pelo menos 95 passes certos e 10 bolas recuperadas desde o Léo Pereira no jogo Fortaleza 3, Flamengo 2, no Campeonato Brasileiro de 2022. Isso porque o lateral acertou 95 passes certos e recuperou 10 bolas contra o Vitória nesse domingo. Muito bom, gosto muito do Alexandro, joga sério, joga bem. O Flamengo já trabalha para o mercado do meio do ano e o nome do lateral Vinícius Tobias, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, é o que mais agrada para repor a provável perda do Wesley. A informação foi divulgada pelo portal Bola VIP Brasil. Vinícius Tobias esteve emprestado ao Real Madrid recentemente e é um jogador muito querido pelo José Boto,
que entende que ele seria uma peça crucial para entrar na filosofia que pretende implementar aqui no Flamengo. Ele foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, enquanto o José Boto ainda estava por lá. O dirigente considera o Vinícius Tobias um camisa 10 que joga na lateral. Por conta disso, uma negociação vai ser tentada para selar a chegada do jogador na próxima janela de transferências. O Flamengo espera vender o Wesley por, no mínimo, 40 milhões de euros, 246 milhões de reais na cotação atual, na janela do meio do ano. A informação foi confirmada pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, durante uma reunião do Conselho Deliberativo do clube. Embora não tenha citado nomes, o presidente se referia, sim, ao lateral direito da seleção brasileira, o Wesley. O Real Madrid optou por não exercer a opção de compra do Vinícius Tobias, que é cria do Internacional. O lateral pertence ao Shakhtar Donetsk e os merengues tinham a possibilidade de ficar com o brasileiro em definitivo por 15 milhões de euros. Apesar das expectativas sobre o Vinícius, o jogador não conseguiu manter a titularidade no time B do Real Madrid. Vinícius Tobias tem 21 anos, completados em fevereiro, tem 1,77 de altura, é de São Paulo, é um lateral direito destro com dupla cidadania, brasileira e espanhola. Chegou ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia em janeiro de 2022 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2029. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 3 milhões de euros. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar no nome desse rapaz. E se o Real Madrid não quis exercer o seu direito de compra de 15 milhões de euros, eu pensaria 2 vezes antes de contratá-lo, porque na base do Sub-20 a gente tem muitos bons jogadores. Lá tem 2 laterais campeões do mundo, o Daniel Sales e o Gustavo, muito bons de bola. Aí eu te pergunto, você concorda comigo ou você acha que o Flamengo tem mesmo que trazer o Tobias aí por 15 milhões de euros? Coloca aí. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Ulisses dos Santos Neto, gente finíssima, está sempre aqui comigo, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Ulisses, muitos anos de vida, muita saúde, tudo de bom para você, meu amigo. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Ulisses. E também para o meu amigo Eliseu Oliveira, também gente finíssima, está sempre aqui comigo, que hoje também está fazendo aniversário, 5.9, um garoto. Parabéns, Eliseu, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Eliseu, tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!